Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do YouTube. É sempre uma satisfação ter você por aqui, tá? Eu queria falar com vocês aqui sobre um tema que tá queimando no meu coração para partilhar com vocês, porque de fato isso pode mudar a forma que você encara a vida, que você enfrenta os seus desafios, que você está passando em meio às trajetórias que você anda vivenciando, tá? Então eu queria que você pensasse comigo aqui sobre o poder da oração, gente. É muito poderoso, isso, sabe, queima em mim, porque de fato a oração é uma ferramenta que precisa ser utilizada com mais frequência. E eu falo porque nós temos acesso, é ela que faz termos acesso e ligação para com Deus. Mateus 18:18 diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então isso vem por meio da oração. E muita gente não cria um ambiente, muita gente depende das situações, dos gatilhos, dos problemas, dos eventos da vida para lembrar de se conectar com Deus. Olha só que curioso isso, hein? Enfim. O ponto é o seguinte, é que se você sentir no seu coração e depender somente do seu coração para realizar esse ato de adoração ao Senhor, que é orar, que é falar com Ele, acredite, não vai rolar, tá? Até porque em Gálatas 6 fala exatamente sobre a luta entre a carne e o espírito. E naturalmente a carne, ela quer se afastar, ela quer o conforto, ela quer o distanciamento daquele hábito que você gostaria de ter, de fazer, mas você não sente porque no seu corpo tem coisas mais importantes, tem coisas mais interessantes a serem feitas, tem uma dose melhor como um celular para dar uma olhada, para assistir, para assistir um pouquinho, sabe? Coisas desse tipo, enfim. Mas o ponto é o seguinte, a oração, ela precisa ser praticada veementemente. Você precisa criar um ambiente. Olha só que interessante, eu estava refletindo com minha mãe esses dias que quando você entra no seu quarto e vai orar, nitidamente existe uma guerra espiritual. E é como eu falei, existe uma guerra entre o espírito e a carne, né? O Espírito Santo, ele está tentando te fazer se conectar o tempo todo com o Pai. Lembrar de quem é Deus, lembrar o que você precisa, lembrar dos planos dele sobre sua vida, intercedendo ali, intermediando, fazendo com que as suas orações sejam ouvidas. E o tempo todo a sua carne está tentando fazer o contrário, tentando te afastar. E é dentro desse parâmetro que você consegue perceber que o ambiente tem um potencial gigantesco para influenciar positivamente ou negativamente no quesito oração. Quando você prepara um ambiente, quando você coloca uma música de fundo, quando você separa todo aquele momento para um ritual de oração, quando você silencia celular, notificações, aparelhos eletrônicos, despertador, computador, enfim, quando você se conecta com Deus verdadeiramente, é impressionante o que pode acontecer. Eu te desafio somente a você orar pelo menos ali 3 minutos. Eu te desafio todos os dias você separar 3 minutos. O que é 3 minutos hoje em dia? 3 minutos só. 3 minutos. 3 minutos. Para vocês terem uma ideia, hoje eu já vou com 20. Porque esse hábito de separar 3 minutos faz com que a gente tenha mais desejo, mais vontade. A gente se conecte verdadeiramente. Algumas pessoas utilizam a oração como uma forma de meditação. E já existem vários estudos, que reforçam categoricamente que a oração tem um efeito muito semelhante à meditação, mas até superior, porque você consegue ter um nível tão profundo de intensidade com Deus, com o Criador, que se conecta literalmente com sua alma. E por ele ser o Criador, naturalmente a criatura responde aos comandos, aos atos, à comunicação que é estabelecida com o Criador. E isso, meditação nenhuma consegue avançar, conseguem ter tamanha profundidade. Porque, olha só que interessante, a oração, ela move, como eu falei, a camada física, a camada natural, e move a camada espiritual. E a meditação, ela tem essa limitação de só se conectar na sua essência, no seu eu, na sua mente, enfim. Mas olha o que está em Filipenses 4:6. Olha só que interessante isso aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Imagina você, olha só que cenário é isso. Eu acho que já aconteceu com você. Imagina você estar passando por alguma dificuldade gigante e você apresentar isso ao Senhor, apresentar isso a Ele com força, com intensidade, com uma oração inteligente, com uma oração da qual Deus se orgulha de ver você apresentando a Ele. E aí você alcança essa resposta. De repente, você começa a perceber que quanto mais você orou, mais você reconheceu a atuação do Senhor na sua vida.
E Deus, ele estava o tempo todo atuando ali, sempre te protegendo, sempre te guiando, sempre te direcionando, sempre te dando conhecimento, livramento, proteção, provisão, enfim. Mas com a oração, você começa a alcançar bênçãos que já estavam o tempo todo disponíveis para você, que Deus já estava pronto para te dar, mas que você não estava com os olhos abertos para perceber. É aqui que entra a chave, é aqui que entra, sabe, o game. É aqui que entra reconhecer o Senhor. Em Provérbios 3 e o verso 5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então a primeira coisa que a oração faz com a gente é imprimir em nós a percepção de que não temos o entendimento para todas as coisas e que Deus precisa ser reconhecido em todas elas. E aí o verso 6 de Provérbios 3 diz o seguinte: reconhece-o o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E aí eu entro exatamente no que diz em Filipenses 4 e 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu irmão, isso é muito top. E guardará a nossa mente e os nossos corações em Cristo Jesus. E aí a gente vê muitas pessoas doentes, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas depressivas. Não estou dizendo que a doença em si, de forma hormonal, não exista, mas eu estou dizendo que o ser humano tem facilitado a entrada dessas doenças porque não tem orado. Então você tem a chance hoje. Eu desafio você, 3 minutos, todos os dias, ore ao Senhor. Separe um momento, 3 minutos, vai lá, pratica. Eu tenho certeza que a resposta vem, tá? Jeremias 33, verso 3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que tu não sabes. Poderia até ser, tu não percebes. Porque Deus está o tempo todo falando comigo, está falando com você também. Mas a gente não tem percebido a voz dele. Então fica esse vídeo somente para te chamar para um novo posicionamento. Se posicione diferente. Coloque Deus em todos os teus caminhos, em todos os momentos dos teus dias. Apresente a Ele. Separa um momento ali, todos os dias. Assim como o ar que você respira, assim como a comida que você come, assim como as vestes que você, sabe, se ornamenta. Assim é a oração para todo aquele que precisa de Deus. Então, fica essa dica para você, tá? E se possível, eu deixo até essa dica bônus. Utiliza a Bíblia. É porque a Bíblia está aqui apoiando o celular, tá? Eu ia mostrar ela. Mas utiliza a Bíblia para que você possa orar com mais intrepidez, sabe? Fala lá com Deus. Deus, a tua palavra diz em Mateus 21, verso 22, tudo que pediste na oração, crendo, recebereis. Em João 15, 7, Senhor, a tua palavra diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedirei tudo ao Pai e será vos dado. E vai, sabe, utilizando a própria palavra do Senhor. Eu sempre digo às pessoas, hoje em dia, que você precisa convencer Deus de que sua oração é legítima e que, através da sua verbalização, como um ótimo vendedor daquilo que você precisa alcançar, você vai falar com Deus a ponto de mostrar a Ele o quanto você é carente dele. Beleza? Então fica aqui esse vídeo para a gente meditar. Espero que você tenha curtido. Se faz sentido para você, não fica somente para você esse vídeo. Compartilha com alguém. Convido você a testemunhar aqui nos comentários para aumentar a nossa fé, porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E eu creio que lendo esses comentários, nós estaremos vendo e ouvindo, trazendo para o consciente e aumentando a nossa fé, tá? Beijo no coração de vocês. Falou e até o próximo vídeo. Valeu!